seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje eu quero conversar sobre o uso de probióticos no público infantil. Você se sente seguro para usar nesse público probióticos? Você sabe como prescrever? Então assista até o final para você não errar mais, principalmente se você atende o público materno-infantil ou crianças apenas, para você saber como fazer. Bora lá? Bom, Nutri, todo mundo quer saber como prescrever probióticos, né? Eu faço uma crítica até com relação à faculdade de nutrição que a gente não é treinados, a gente não aprende a fazer uma boa prescrição de suplementos. E os probióticos, eles estão incluídos. A gente sabe situações que a gente pode utilizar, apesar de que modulação intestinal, na minha época, não tinha o avanço que tem hoje, meu povo. Eu lembro de uma aula de intestino que falava de probiótico, mas era bem por alto, não falava muito em detalhamento. A gente ainda não tinha o conhecimento que temos hoje sobre modulação intestinal. Eu acredito que agora, com o avançar de toda a tecnologia, os professores não consigam ignorar essa informação e passem para os novos nutricionistas que vão se formar aí nos próximos anos, né? Assim eu espero. Bom, mas se não aprender, tô aqui para te ajudar, para ajudar os novos nutricionistas, para que a gente tenha, então, segurança na hora de prescrever. Voltando, então, a essa falha sobre questão de suplementação. Como suplementar? Qual a forma farmacêutica? Como eu faço? E quando a gente fala do público infantil, isso nos trava mais, porque é um público que tem especificidades, que a gente precisa ter um maior cuidado, um maior olhar, pensar ali em como a gente vai prescrever esse tipo de probióticos, principalmente quando a gente fala no público de lactente, né? Que ele ainda não consome nada, apenas o leite materno, se ele tiver no aleitamento exclusivo, né? Aleitamento materno exclusivo. E isso, às vezes, trava o nutricionista na hora de prescrever o probiótico para esse público, que é bem específico, bem peculiar. Então, eu queria compartilhar algumas informações para trazer essa tranquilidade na hora de você prescrever. A gente sabe que várias situações que acometem as crianças, a gente pode utilizar o probiótico para auxiliar. Um deles, que eu diria que é o maior que acometem ali os lactentes e que é uma dor imensa para a mãe ver o bebezinho sofrendo, são as cólicas que a criança tem. Existem no mercado produtos específicos direcionados com esse intuito e que sim, têm efeitos interessantes e que ajudam bastante nesse momento ali de sofrimento do bebê, né? É muito complicado, a mãe às vezes, principalmente a mãe de primeira viagem, vê o bebê sofrendo, chorando e não sabe o que fazer. E ela tenta fazer tudo que ela pode e nada melhora. Até o momento que ela entende ali, junto com o profissional que está acompanhando, que são cólicas e começa uma jornada de excluir vários alimentos da alimentação dela e às vezes até mesmo incluir o probiótico para ajudar no tratamento. E o probiótico, ele tem um efeito muito bacana, não precisando às vezes a mulher ficar com uma dieta muito restritiva, eliminando vários alimentos que não tem comprovação científica de que tem uma relação direta com a causa das cólicas na criança. Então precisa ter aí investigação junto com o profissional nutricionista que está acompanhando essa mulher para poder ajudar a entender o que vai funcionar para aquela criança. E o probiótico entra nessa linha de tratamento. Então, como eu comentei, a gente tem produtos manufaturados que são direcionados para o público infantil, que tem como papel específico tratar cólicas. E qual é a melhor forma a gente oferecer probiótico para uma criança que está passando por cólicas? O ideal é na forma aquosa, mas também podemos utilizar o probiótico em pó. E aí, ao invés de diluir na água, como é recomendado, a gente iria diluir no leite materno. Então, se a criança está no aleitamento materno exclusivo, vai solicitar que essa mãe retire um pouco do leite, coloque numa mamadeira ou em outras formas de oferecer, que hoje em dia a gente tem outras formas para não confundir ali, não ter confusão de bico dessa criança, né? Até porque o tratamento com o probiótico, ele vai ser por um período, ele não vai ser algo que vai tomar um dia ali pontual, ele tem que ser um tratamento por um tempo. Então, para não haver essa confusão de bicos, utilizar essas outras estratégias que existem aí no mercado, e você, nutricionista, especialista aí na saúde materna e infantil, vai saber muito melhor do que eu sobre isso, já que eu não atendo esse público.
e vai diluir então esse pó do probiótico nesse leite e oferecer para a criança. É uma forma da gente estar oferecendo. Existem outras situações, como por exemplo, a criança pode ter uma diarreia por conta ali de às vezes ter que tomar um antibiótico ou por conta de algum desarranjo que aconteceu, e a gente também pode estar utilizando o probiótico dessa mesma forma, ou na forma aquosa, ou diluir o pó no leite materno. Quando a gente fala de crianças que já estão consumindo alimentos, já começou a introdução alimentar, a gente pode abranger para alguns tipos de formulações que existem de comprimidos mastigáveis, que geralmente são indicados para crianças acima de 3 anos de idade. Então, nesse público, a gente pode recorrer, além do pó e da forma aquosa, também para esses comprimidos mastigáveis. Muitos deles têm um sabor, geralmente de morango, ou laranja, ou limão, para ali ser mais palatável para essa criança. A gente só tem que ficar de olho na questão ali da composição, porque por ter sabor, ele vai ter esses aditivos que vão dar o aroma, o sabor e às vezes até mesmo a coloração. Então é importante pesar o que vai ser importante, né, no caso daquela criança. Mas a gente sabe, tudo que a gente vai tomar que não é em forma de cápsula, vai ter algum elemento para dar ali um sabor, para não ser algo muito intragável, porque tem alguns produtos que o sabor é horroroso e precisa ser mascarado. Então, por isso que se utiliza dessa estratégia. Então, pesar muito bem como tá essa microbiota, qual vai ser o melhor produto para indicar para esse paciente, tá? E sempre temos a possibilidade de conversar com uma farmácia de manipulação de confiança e ver possibilidades de que aquele produto tenha menos aditivos do que a gente tem nos produtos industrializados, que não tem como a gente modificar a formulação. Então também tem essa opção. Então, Nutri, você pode sim e deve aplicar estratégias com a suplementação de probióticos nas crianças, nesse público infantil. O que é importante você ter em mente? Saber em quais condições que acometem as crianças você pode utilizar. Então, como eu citei, questão de cólica, as diarreias, tanto por conta do uso de antibióticos para tratar alguma infecção, como também por algum outro motivo, ou porque comeu algum alimento que estava ali estragado, algum desarranjo que ocorreu ali na microbiota que gerou essa diarreia. Óbvio que dependendo da situação, ela vai precisar ali de um tratamento também com médico, de medicamentos para poder melhorar toda essa situação, tratar a causa desse problema, né? A gente pode utilizar em questões também em crianças que tenham patologias como obesidade, diabetes. A gente pode estar utilizando para minimizar ali essa inflamação que pode também estar sendo ocasionada pela microbiota. E um público que vem sendo muito estudado, que a gente sabe que a microbiota tem suas particularidades, são as crianças com espectro autista, que o probiótico pode auxiliar muito, principalmente nos efeitos gastrointestinais que essas crianças sentem. E quando a gente equilibra essa microbiota desse indivíduo que já é desequilibrada por natureza, a gente consegue ter melhores respostas dessa criança, melhorando outras questões, outros sintomas que ela tem por estar trazendo alívio nesses sintomas gastrointestinais. Então, esses são alguns exemplos que a gente pode aplicar o probiótico. A gente também pode utilizar o pré-biótico e o simbiótico também como intervenção nesse público, mas acaba que o probiótico ele vai ser mais utilizado não só nesse público, mas de uma forma geral a gente acaba prescrevendo mais o probiótico do que pré-bióticos e simbióticos. Até se você olhar no mercado, a gente tem uma quantidade muito maior de possibilidades de probióticos manufaturados do que de pré-bióticos e simbióticos. Pré-bióticos a gente tem pouquíssimos, a maioria direcionado para o uso hospitalar. Então a gente não tem muitas opções disponíveis no mercado para utilizar na prescrição. Então, dessa forma, você entendendo o caso, sabendo qual é o melhor probiótico para aquela criança, vendo se existe um produto manufaturado, se você achar que vai ser melhor para aquela mãe, ou se vai precisar pedir para manipular, ver todos esses detalhes e ajustar a forma farmacêutica para esse público, que na maioria das vezes a gente vai utilizar
forma aquosa, comprimidos mastigáveis e o sachê que a gente pode diluir aí, no caso do lactente, no leite materno. Isso não é uma recomendação dos manufaturados, mas quando a gente quer dar um probiótico que não tem na forma aquosa, é uma opção da gente estar administrando esse tipo de probiótico para auxiliar aquela criança, adaptando então para que a criança receba o tratamento ideal para ajudá-la naquele momento. Bom, Nutri, eu espero que você tenha gostado e que esse vídeo te ajude, te traga segurança para você prescrever probióticos, modular a microbiota também do público infantil. Afinal, é muito importante, principalmente você que lida ali nesses primeiros 3 anos de vida. É importante que a microbiota dessa criança seja formada da melhor forma possível para prevenir doenças, para que ela tenha ali uma microbiota forte, forme um sistema imunológico adequado, que consiga prevenir ali o desenvolvimento de muitas alergias que cada vez mais é comum no público infantil e que vai levar ali para o resto da vida. E você tem esse potencial de começar a prevenir desde o primeiro momento, antes de chegar na vida adulta. Se você tem outras colegas que atuam com público materno e infantil, especialmente infantil, que tal compartilhar esse vídeo com elas, para elas também terem essa segurança? Conhecimento compartilhado ajuda a nossa profissão a fortalecer. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui que a gente tem vídeo toda terça e quinta. E não esqueça do seu like para poder ajudar esse vídeo a chegar a mais nutricionistas que querem ajudar os seus pacientes. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!